Sabe o que transforma um professor em uma verdadeira lenda? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos métodos de ensino de uma das figuras mais impactantes da história, e para isso vamos usar como guia a análise clássica de J.M. Price. Pois é, essa é uma pergunta que vale para tudo na vida, né? Seja numa sala de aula, num escritório, num time, o que de fato faz alguém ser genial na hora de ensinar? Com certeza vai muito além de só passar informação. E é exatamente por aqui que a nossa análise de hoje começa. Ok, vamos direto ao ponto. É super importante entender uma coisa. Essa análise do Price não é um estudo religioso, tá? É muito mais um estudo de casos sobre estratégia de comunicação, sobre liderança, estratégias que, literalmente, mudaram o mundo. Então, para começar, vamos dar uma olhada no perfil único desse professor, de acordo com a fonte. O que fazia dele alguém tão eficaz? A análise do Price aponta 5 qualificações que eram a chave de tudo, como a gente vê aqui. Mas, segundo ele, tudo começa com duas que são a base, o alicerce de todo o método: uma autenticidade fora do comum e uma dedicação total aos alunos. Vamos entender cada uma delas. O primeiro pilar é o que o Price chama de a encarnação da verdade. Traduzindo isso para hoje, não existia nenhuma diferença entre o discurso e a prática dele. A vida dele era a própria aula, sabe? A mensagem e o mensageiro eram, de fato, a mesma coisa. E essa citação aqui de Emerson que o Price usa resume essa ideia de um jeito perfeito. Às vezes, o exemplo da pessoa fala tão alto, mas tão alto, que abafa qualquer palavra que ela possa dizer. O caráter influencia muito mais do que o discurso. E essa autenticidade toda levava direto para o segundo pilar: o foco total no aluno. O interesse genuíno nas pessoas vinha sempre na frente de qualquer regra, de qualquer ritual. A visão dele era de que as pessoas estavam meio perdidas, precisando de um norte. E era essa compaixão que movia tudo. Só que, claro, um professor genial precisa de alunos. E é aqui que a história fica fascinante. Porque se o mestre era excepcional, a turma era um desafio e tanto. Olha, esse slide aqui mostra bem o tamanho do problema. De um lado, o aluno dos sonhos de qualquer professor. Do outro, a realidade. O material do Price deixa muito claro: os discípulos não eram nenhuma elite intelectual e espiritual. Eram pessoas comuns, cheias de defeitos e preconceitos. E não eram umas falinhas quaisquer, não. O texto dá exemplos bem concretos, que eram verdadeiras barreiras para o aprendizado. Eles eram impacientes, orgulhosos e muitas vezes simplesmente não pegavam a mensagem. Tá, então a gente tem um professor incrível e uma turma bem complicada. Qual era a meta, afinal de contas? Era uma coisa gigantesca, muito ambiciosa. O objetivo não era só encher a cabeça deles de conhecimento. A missão era muito, mas muito maior. Era uma transformação radical de caráter. A ideia era mudar cada indivíduo para, a partir deles, gerar um impacto na sociedade inteira. E a análise do Price detalha isso em 7 objetivos bem claros. Não era só sobre aprender, era sobre criar novos ideais, construir convicções que aguentassem qualquer tranco e, no fim das contas, preparar essa turma para que eles mesmos virassem líderes e professores. Ou seja, o ponto-chave aqui é que a abordagem era completa, sabe? Holística. O ensino queria remodelar o jeito que os alunos pensavam, sentiam e agiam, para, no final, dar a eles o poder de continuar esse trabalho. O que, claro, nos leva à pergunta de R$ 1 milhão, né? Como ele fez isso? Qual era o método para conectar uma turma tão cheia de falhas com uma missão tão grandiosa? Basicamente, o Price resume a análise toda em uma estrutura de 3 passos. A gente pode até pensar nisso como a receita do bolo desse estilo de ensino, os princípios que sustentavam tudo o que ele fazia. O primeiro princípio: relevância total. Em vez de começar com teorias super abstratas, ele usava coisas do dia a dia deles, água, pão, o trabalho no campo, para ensinar ideias espirituais muito complexas. Ele partia daquilo que era conhecido para revelar o desconhecido. O segundo princípio era a personalização. Sim, ele falava para multidões, mas as transformações mais profundas aconteciam no um a um, na conversa pessoal. A análise do Price mostra que esse contato individual era visto como muito mais poderoso do que qualquer palestra para as massas. E por último, o princípio da visão. Pensa só, ele olhava para o Simão, que era todo impossível, e via Pedro, a rocha. Ele viu Mateus, um coletor de impostos desprezado por todos, como o autor de um livro que atravessaria séculos. Essa fé no potencial deles é que inspirava a mudança.
E essa citação aqui, para mim, amarra tudo de forma espetacular. A prova de que o método funcionava não estava na perfeição dos alunos quando eles chegaram, mas na transformação extraordinária que eles viveram ao final do processo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem interessante para hoje em dia. Se um método baseado em autenticidade, em conexão pessoal e em acreditar no potencial das pessoas conseguiu transformar um grupo tão improvável, o que será que esses mesmos princípios podem nos ensinar sobre liderança, educação e comunicação do nosso mundo? Fica aí a reflexão.